O Sem Censura está começando agora. O programa de hoje faz um passeio pelo universo masculino, com problemas e com soluções. Será que os homens mudaram muito nos últimos tempos? Será que eles estão cuidando mais da saúde, por exemplo? A nutróloga Jane Corona e a chefe Flávia Quaresma dão um incentivo e tanto. Elas fizeram um livro chamado Saúde em Jogo. Dicas e receitas para o homem inteligente. Ninguém vai dizer que não quer o livro, né? Jane e Flávia mostram como os alimentos certos podem ajudar a melhorar a saúde do homem, principalmente na meia-idade. Uma das doenças que mais preocupa os homens nessa fase da vida é o câncer de próstata. Nós vamos tirar dúvidas sobre essa doença com o urologista Roberto Campos. Ele vai falar da prevenção e do tratamento desse tipo de doença. No comportamento, pelo menos, há uma mudança notável. O homem, quem diria, está mais noveleiro. Acabou aquela história de que novela é coisa de mulher? Segundo o pesquisador Mauro Alencar, a novela também precisou mudar para conquistar o gosto masculino. O ator Yuri Goffman também investiga o universo masculino nos palcos. Ele está fazendo no Rio a peça Homens, que é baseada em contos e cartas do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Temos a música do cantor Max Viana. Max está em turnê pelo Brasil, mostrando no repertório do CD um quadro de nós dois. Canções em que ele fala principalmente sobre o amor e parcerias com Dudu Falcão e Jorge Versilo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, do jeito que você quiser. Começar falando dos problemas, né? Para depois irmos para as soluções. Próstata. Sabe que ontem recebi um e-mail desses e-mails que a gente recebe, não sabe lá nem de quem, todos com trabalho sobre mostrando a próstata, com desenhos, e dizendo que é um dos maiores problemas do homem moderno, né? Ou é de Sem sempre? dúvida. Eu acho que de sempre, né, Leda? A próstata é um órgão, assim, místico, né? Não se sabe muito bem, de um modo geral, a população não sabe exatamente o que é a próstata e tem um misticismo muito grande por estar relacionada à ejaculação, à potência, né? Então, a próstata representa algo de muito poderoso para o homem, né? E quando você tem uma afecção na próstata, tem algum problema na próstata, isso mexe não somente com a sua saúde, mas com todo o seu emocional, né? E a próstata pode só ter tumores malignos ou pode ter benignos também? Não, a próstata tem tumores benignos também. A hiperplasia benigna da próstata é talvez a patologia mais frequente no consultório de urologista, né? Todo homem tem uma hiperplasia benigna da próstata, essa é que é a verdade. Hiperplasia benigna Da próstata. É um crescimento, é um tumor, né? Mas de natureza benigna e que está muito associado às alterações hormonais que o homem passa a partir dos 45, 50 anos, e essa próstata cresce. A necessidade de tratar isso será se ela cresce provocando dificuldade para urinar, problemas na micção, às vezes até retenção urinária, ou não. Ela fica bem, esse desenho é correto? Ela fica bem assim, abaixo da Sim, bexiga? tá bem Tá bem, elucidativo. dá para Ela fica esclarecer? na base da bexiga e ela abraça a uretra, né? A uretra, esse cano que passa aí, vem da bexiga, perfura a próstata, né? E a uretra elimina a Aqui. urina. Então, esses canos Não, são aí são ureter? rins. Aí são os rins. E aqui? E embaixo está a bexiga. Eu acho que o outro desenho outro é está mais explicativo, mais né? explicativo. A uretra sai da próstata em vermelho, esse caninho que A sai e próstata é vem aqui, esse até a caninho ponta aqui. do pente. Isso, esse é a Ah, uretra. tá aqui, e a ó. próstata está em vermelho. Isso. E aqui tem uma... Essa é uma outra forma, focando mais a próstata. Você vê a uretra cruzando por dentro da próstata. Esse canal? Esse canal. E quando a próstata cresce, ela pode crescer para fora, mas ela pode crescer para dentro e aperta esse canal. E quando aperta esse canal, o homem tem dificuldades de esvaziar a bexiga e tem dificuldade de urinar, né? Então, a dificuldade de urinar é um sintoma? É um sintoma. De um problema? De um problema. De alguma coisa não está bem. Alguma Aí coisa não começa a está investigar. bem. Caso Exatamente. a pessoa não faça... Porque é um exame também que o preconceito às vezes não deixa as pessoas fazerem, né? É verdade. O câncer, é importante que a gente diga, o grande medo da próstata é o câncer. Por quê? Porque o câncer de próstata hoje
é o câncer mais comum do homem. Ele ultrapassou o câncer de pulmão, o câncer de colo, que eram os mais frequentes. O câncer de próstata hoje é o câncer mais frequente do homem. E é importante você fazer o diagnóstico precoce. E normalmente isso vem antes de causar sintomas. Quando você tem algum sintoma causado por um câncer, normalmente esse câncer já está numa fase mais avançada. Daí a necessidade de, mesmo sem sentir nada, você ir ao médico e fazer um exame para ver se está tudo bem. Faz parte de um check-up você saber se está tudo bem. Vou checar com você umas dúvidas que vieram para mim nesse mesmo e-mail. Eu só estou com isso aqui porque, como vieram ontem, chegou ontem e a gente estava marcado para hoje, eu achei que conhecesse demais, né? Todo analista desconfia. Falei, vou aproveitar isso. O risco aumenta com a idade? Sim, o risco aumenta com a idade. 50% dos homens com idade entre 51 e 60 anos terão tumores na próstata? 50% entre 51 e 60. Talvez isso esteja um pouco exagerado. Aos 80 anos o índice sobe para 90%. Aos 80 anos, 90% dos homens têm um câncer de próstata. O que não quer dizer que isso seja um problema, porque esse câncer surgido na idade avançada é um câncer lento, não dá problemas, na grande maioria das vezes a gente não precisa tratar, e daí a gente até questiona se você precisa ficar procurando. Porque se você acha, muito provavelmente você não vai tratar, mas você vai trazer uma angústia àquela pessoa. Poxa, mas eu tenho um câncer, dizem que eu não posso tratar, que eu não preciso. Então, às vezes, aos 90 anos, meu pai mesmo tem 93, eu já deixei de exigir dele que ele faça exames. Até porque aborrece muito. Aborrece. E vai trazer uma depressão também. E não vai ter que tratar, e ele está muito saudável e vai morrer de outra coisa. Ótimo. A história familiar é importante? Importantíssimo. Se seu pai teve... Isso, se seu pai teve, você tem 2 a 3 vezes maior probabilidade de ter. Se você tem um segundo parente próximo, essa probabilidade pode aumentar até em 10 vezes. Eu lembro um paciente de 39 anos que teve avô, pai, é um homem instruído, eu tenho um jornalista, e, enfim, ele passou a procurar fazer isso. Aos 39 anos ele fez um diagnóstico de câncer de próstata. É mesmo? Então esse é um fator muito importante, porque quando há caráter hereditário, você tem mais probabilidade e normalmente a doença vai te pegar mais cedo. E aí é completamente diferente do câncer que acontece aos 90 anos. Ele é rápido. É outra doença, é uma doença mais agressiva, é uma doença que você tem que tratar. Então qual seria assim a grande prevenção? A grande prevenção é você procurar fazer dentro do teu check-up exames, esses exames... A partir dos 40? Não existe um consenso entre as sociedades médicas de exatamente quando, 40, 45, 50. Eu recomendo normalmente que se não há história familiar, não há fatores de risco envolvidos, que você comece com 45 a 50. Mas esse rapaz de 39 me deixou muito impressionado e quando há história familiar, digo, aos 40 anos, comece a ver. Então, não havendo história familiar, quais seriam os outros fatores de risco? Os outros fatores de risco é a raça. A raça negra é preponderante mesmo? Muito preponderantes e normalmente tem carcinomas extremamente agressivos. E então, se você é negro, se você tem história familiar, procura-se falar também de alguns fatores ambientais. É interessante notar que entre os orientais, os japoneses, é baixa a estatística de câncer. Eles comem menos carne. Comem menos carne. À medida que eles vêm vindo para o Ocidente, se eles migram para o Havaí, a população nipônica que vive no Havaí já tem uma incidência um pouco maior. Se eles chegam até a Califórnia, eles têm uma incidência praticamente igual ao americano. E aí a gente atribui aos fatores exógenos, a dieta, talvez a proximidade do Equador, a raios solares, enfim, há vários outros fatores. A gente tem pesquisa no Brasil? Os nossos números são alarmantes, não? São muito parecidos com os americanos. Muito parecidos. São bem próximos disso. Porque o homem, de modo geral, pode ser impressão minha, isso é achismo de jornalista, tá? Tende a carne mais, né? Um churrasco. Adora, né? É mais chegada. Então, com isso também... Porque os japoneses dizem, os médicos, doutor Linhares, etc., que tem mais câncer
de estômago por conta do shoyu. Do shoyu, Não é? exatamente. Então, os brasileiros seria por conta da proximidade com o Equador e da carne. Da carne. Os americanos são os alimentos gordurosos, bacon, essas coisas. Isso, e um outro fator de risco parece ser colesterol elevado, obesidade. Normalmente o câncer de próstata nos obesos também é um câncer mais violento. Né? Porque tem aquela enzima, né, que transforma, você forma também muita testosterona, né? O obeso. A testosterona vem do colesterol. Vem do colesterol e aumenta muito. O aumento Apesar de que é importante nessa questão hormônio e câncer de próstata. Mas é sensível. A próstata é sensível à testosterona. Mas as evidências hoje em dia são de que a testosterona não provoca o câncer de próstata. Isso é importante porque hoje em dia a reposição hormonal é um tema muito masculino, né? É um tema muito frequente na mídia e cada vez mais no consultório médico as pessoas procuram por reposição hormonal. E o grande pavor é o câncer de próstata. A reposição hormonal não vai bem feita, adequada, colocando a pessoa em níveis normais de testosterona, evitando, não vai induzir a um câncer de próstata. Tanto é que, por exemplo, o câncer de próstata ele é mais frequente quanto maior a nossa idade. E quanto maior a nossa idade, menor são os nossos níveis de testosterona. A gente tende a ter a baixa de testosterona. Então, são dados, são como estatísticas. A gente com estrogênio? Mais ou menos como estrogênio. Só que o câncer de próstata, ele realmente alimenta, a testosterona alimenta o câncer de próstata. Então, se você tem um câncer que está pequenino, não está diagnosticado, e você começa a fazer reposição hormonal, você pode estar eventualmente alimentando esse câncer. No caso da mulher, eu faço reposição, por isso que eu sei. O médico, a médica, pede sempre exames de mama e coisas assim, com mais rigidez. Exato. Né, por conta da reposição hormonal. Exato. Então, no caso do homem, também teria que ser feito. A gente sai da mama e vai para a próstata. A mesma coisa, com mais rigor. Com mais rigor. Com uma série de 6 meses, Exatamente. 8 meses. Pelo menos uma pessoa que faz reposição hormonal, a cada 6 meses, 1 ano, ele deve ir, sim, fazer sua avaliação. Eu queria falar um pouquinho sobre só há o exame do toque retal? Não. Aquele PS, não sei PSA. o quê. PSA. Essa é uma enzima, produzida pela próstata. Ajuda a diagnosticar? Ajuda muito. Eu acho que mudou. Desde que surgiu o PSA, o diagnóstico e o tratamento do câncer da próstata mudaram radicalmente. O que não quer dizer, que essa é a grande pergunta, puxa, eu vou fazer só o PSA e não preciso ir lá no médico fazer meu exame. Não. O PSA não é uma coisa absoluta como diagnóstico, né? A gente muitas vezes vê câncer de próstata com PSA baixo. Né? Então, é nessa hora que o toque retal pode nos ajudar a pegar aquele câncer que está com PSA baixo. Então, a associação. Mas se não fizer nada, se for uma pessoa com aversão total, então, pelo menos faça PSA, né? Já ajuda bastante. Já ajuda alguma coisa. Mas tem que acabar essa história. Tem que acabar com esse preconceito também, né? né? É uma bobagem. O mundo já caminhou tanto, né? Também transretal, também você não... Com ultrassom para ver o tamanho. Mas fazendo uma brincadeira, um probe transretal dá uns 3 dedos de espessura. Eu não vejo. Não, é melhor fazer o outro. É melhor encarar. A ultrassonografia transretal. É que o homem resiste mais a exame de saúde, de modo geral. De um modo geral, sim. Muitas vezes vem ao consultório trazido pela mulher. A mulher que vem, acompanha e traz. Ou à medida que ele vai se conscientizando, ele vai, mas vai assim, puxa. E na hora, bom, já conversamos, vamos ali para a sala de exame, o cara baixa a cabeça e vai para o abate. Né? É impressionante. Isso é cultural também, né? Cultural. É uma coisa brasileira ou é uma coisa mundial? Eu acho que mais associado ao nível cultural, ao nível cultural da pessoa. Por exemplo, no Nordeste isso é muito mais difícil que no Sudeste ou no Sul. Mas, doutor, onde isso é normal? Aonde é normal? Onde se encara isso de uma forma natural, normal? Tem um lugar, né? Tem um lugar? Na Suécia. Na Suécia, talvez. Eu acho que tudo é na Suécia. Tudo lá Tem alguma natural. estatística, não? Não. Na Suécia isso, é mais fácil? Não. Não, mas nos países europeus é bem mais fácil de o vinho, talvez, enfrentar o urologista. Então é mais cultural também. Tem um elemento cultural importante, cultural. né? Sem dúvida nenhuma. Mas é melhor prevenir do que remediar, né? Sem dúvida. Não é?
O que é alimentação? Eu volto aí, tá, doutor? O que é alimentação?